Muito bem, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Papo The Position desta semana. Hoje é dia 9 de maio de 2021. Vamos aí entender os movimentos que aconteceram na última semana e também os principais destaques dentro do meu modelo que eu utilizo. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago para vocês aí o nosso bate-papo semanal, né? Sempre respeitando aí o prazo operacional de position, tá aí o nome do quadro, né? E também aí as premissas básicas dos modelos seguidores de tendência. Bom, pessoal, tivemos uma semana aí de alta no nosso mercado e tem uma coisa que está me chamando bastante atenção, uma coisa aí que pode sim ser bem relevante para as próximas semanas e meses. Eu quero comentar com vocês neste vídeo. Como de sempre, você que gosta do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e também siga aqui o canal, pois até um spoiler aqui para vocês, finalmente nesse mês eu vou trazer aí o nosso especial sobre ciclos de mercado, né? Tem um tempo que eu estou construindo este conteúdo para vocês e acho que é bem relevante nesse momento atual, pois nós temos um mercado aí, muitos acreditam fazendo aí possivelmente um topo, né, de longo prazo e talvez o mercado entrando num ciclo de baixa, e outras pessoas que já acreditam que não, né, o mercado aí segue possivelmente com essa tendência de alta que nós vemos aí por mais tempo. Então, nunca foi tão relevante talvez aí a questão de estudar, entender os ciclos, né? Tem muita gente aí que traz esse conteúdo pago, cobrando aí valores até bem altos, né? Eu quero trazer aí uma série de aulas para vocês debatendo o assunto, não só com a minha opinião, mas também trazendo a visão de grandes autores sobre o assunto, beleza? Bom, vamos então comentar sobre o Ibovespa, como sempre, né? Pessoal, Ibovespa na tela, como nós havíamos dito na última semana, o mercado segue aí a sua tendência de alta, né? Não é mesmo? Nós temos o mercado após fazer esse topo aqui, o mercado chegou a desenhar uma pequena tendência de baixa, até passando para baixo da média de 10 períodos, e este é um sinal que eu considero para entender que o mercado está em uma correção mais longa ou até mesmo uma tendência curta de baixa, né? O mercado simplesmente aí voltou para cima da média. Aí nós estamos falando do dia 29 de março de 2021, né? Fechando a semana lá acima da média de 10 períodos. Na verdade, após a semana, o mercado volta acima da média, né? E nesta semana, o que temos, pessoal? O que temos? Nós temos o quê? Nós temos o mercado na ponta do lápis aqui, ó, ameaçando romper este topo, que foi o topo marcado aqui pelo mercado lá no dia 19 de abril, né, na semana do dia 19 de abril. Ou seja, o mercado deixa sim, nesta semana, um sinal bem altista, né? E muitas pessoas falando aí do famoso sell in May, go away, né? Que o mercado poderia entrar numa longa tendência de baixa. Pelo menos por enquanto, não é isso que nós estamos vendo, né? Nós observamos sim o Ibovespa deixando um sinal altista, alta de 2,64%. Mais do que isso, né, nós temos sinais gráficos interessantes, né? Nós temos o mercado descendo aqui, sentindo a média de 10 períodos, né, e deixando esse candle bem comprador e este rompimento. Rompimento este que fica mais fácil de ser visto no gráfico diário, né, pessoal? Nós podemos pegar aqui o gráfico diário do Ibovespa e se nós colocarmos aqui num prazo maior, vocês vão observar que esta zona aqui, ó, que eu estou traçando com essa linha branca, uma zona aí bem relevante, né, de resistência, ou seja, uma zona que o mercado sentiu lá força de venda, né, a zona aí dos 120, 121 mil pontos, até esse topinho lá no 121.845. E, a grosso modo, nós vemos o quê? Que na sexta-feira, bem precisamente aí na sexta-feira, o mercado ameaça romper essa região. Ao meu ver, se nós desconsiderarmos, né, esta pequena sombra aqui que foi marcada lá no dia 19 de abril, e nós temos aqui basicamente apenas um topo simples, né? Nós podemos entender aí que o mercado já rompeu toda esta região de resistência. E o que isso significa, né? Significa que o mercado aí sim renova a força compradora para possivelmente aí finalmente, né, voltar a testar lá os 125 mil pontos, né? Ou seja, esta era a última região, nós podemos falar assim, de resistência mais caracterizada aí no gráfico, ou seja, olhando para trás,
Este era o último ponto aí onde nós percebíamos aí uma forte força vendedora sempre que o mercado se aproximava desta região. Por este candle aqui, a premissa e a hipótese mais próxima nesse momento seria o mercado vir a testar aí os 125 mil pontos, fato que não está fácil, né? O mercado vem enrolado, de fato, dentro de uma tendência de alta, mas ainda assim não tão simples, né? O mercado mais lateralizado do que qualquer outra coisa, mas esse sinal, sim, é um sinal relevante. Nós podemos também observar o gráfico mensal. Vocês vão observar o que, pessoal? O que nós falamos lá no começo do mês, nós temos aí o mercado simplesmente, rompendo o candle que foi o candle do mês anterior, ou seja, renovando aí a expectativa altista do nosso Ibovespa, legal? Isto também é corroborado com o Small, né? Aqui eu estou olhando o Small 11, tá? E dentro do Small 11 nós temos aí um sinal também bem altista, ou seja, o mercado aí rompendo, ameaçando, na verdade, romper esta regiãozinha aqui dos R$ 143, né? Bem próximo já do topo histórico. Nós podemos colocar aqui nesta região que foi a máxima alcançada nos R$ 147, o mercado bem próximo de lá, né? Então, aí o Small 11, na verdade, é em recuperação ainda, né? Aí nós podemos falar o quê? Vamos falar do mercado norte-americano, começando falando aqui do S&P. Semana passada eu falava para vocês deste candle, né, que o mercado deixava, que dava toda a pinta aí de ser um candle de um possível topo, né? Não só no S&P, mas também no Nasdaq e no Dow Jones. E de fato, né, pessoal, apesar do sinal dado pelo mercado, o mercado, na verdade, norte-americano segue muito forte, né? Nós podemos ver o mercado essa semana rompendo novamente este candle e descaracterizando isso aqui como um possível topo, ou seja, máxima renovada no S&P e novamente frustrando todo mundo que aposta aí no possível topo de longo prazo dentro deste mercado. Mesma coisa nós podemos ver aí no índice Nasdaq e até mesmo aí no Dow Jones, que corrigia aí por 2 semanas. Nesta semana faz uma alta aí de 2,67%, praticamente, né, engolindo todos esses 2 candles aqui que nós vimos aí de correção. Então o mercado simplesmente não querendo corrigir lá nos Estados Unidos. Mercado muito forte mesmo, pessoal. Falando em força, o que nós não vimos de força foi no dólar, né? Dólar que nós comentamos bastante aqui, já faz bastante tempo que eu venho falando para vocês desta lateralização aqui no dólar, está até colocada aí com as setinhas, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem e enxergarem os pontos de resistência e os pontos de suporte, os pontos mais fortes aí de resistência e os pontos de suporte. E lá, quando o pessoal aqui já estava decretando, né, o dólar a 7, 8 reais, até saiu matéria na revista, nos sites e tal. E aqui eu falava para vocês, pessoal, muita calma, né? Aqui, apesar desse movimento forte do dólar, aqui é uma região extremamente importante de resistência, né? E possivelmente nós devemos acompanhar aí uma força vendedora entrando no dólar. E de fato, foi isso que aconteceu, né? Não só isso, né? O mercado sentiu a zona lá dos R$ 5,75 e de lá para cá já faz uma queda aí bem expressiva, né? Nós podemos ver aí que o dólar cede cerca de 9% daquele ponto até agora. Simplesmente, eu ainda acredito sim nesse espaço para o dólar vir a corrigir até os R$ 5,00. É uma zona importante, até mesmo uma zona bem relevante para quem deseja aí, né, mandar dinheiro para fora, comprar ativos no exterior. Talvez essa zona aqui seja uma zona interessante para isto, né? Entendendo aí toda esta consolidação que o dólar vem fazendo, né? Nesse momento, eu não vejo nada a ser feito, nada no ponto comprador, nem no ponto vendedor aí do dólar. Praticamente esse ativo no meio do caminho, o dólar contra o real, né? Falando, como sempre, nós conversamos aqui do dólar contra outras moedas, nós podemos ver também uma baita de uma fraqueza aí do DXY, né? Que eu simplesmente acreditava numa possível nova tendência de alta deste ativo. Para quem não sabe, nós estamos falando aí de uma cesta de moedas contra o dólar, né? E nós vemos aí o dólar perdendo força frente a essas moedas. Aqui nessa construção desse pivô de alta, eu acreditava numa possível reversão da tendência, fato que não aconteceu, né, pessoal? Não aconteceu. Nós vemos aí, na verdade, esses ativos, né, o dólar perdendo valor frente a essas moedas. Nós vemos até um sinal relevante, né? Semana passada eu desenhei essa linha
de suporte que foi perdida e o mercado confirma esse ponto, né? Então, um sinal aí bem baixista, o que de fato leva a gente a acreditar num possível reteste aqui, né, da zona de suporte lá nos 89 mil pontos, né? Então, interessante aí como o dólar vai demonstrando fraqueza frente a outras moedas. Vamos falar aí, antes de falar do Bitcoin, eu quero falar dos juros, que o juros sim, né? O juros segue falando em pivô e o pivô concretizado. Nós temos aí os juros futuros, aqui nós estamos olhando o DIF23, né? E nós vemos aí sim o mercado precificando uma alta mais forte aí dos juros, né? Nós temos esta construção daquele pivô de alta que foi startado, na verdade, aqui, né? O mercado corrigiu e depois acionou todo esse longo pivô de alta e segue aí construindo zigue-zagues ascendentes, né? Lembrando sempre que o mercado segue esta construção em ondas, né, pessoal? Então é muito importante entender isso, né? Uma tendência de alta, tanto uma de baixa, ela geralmente segue essas premissas de onda, ou seja, há um movimento de impulso, um movimento forte, né? E após isso nós temos uma correção, de fato, e melhor, mais comum, né, e mais fácil de operar quando essa correção é uma correção curta. Nós vemos um fundo sendo formado e aí uma nova formação de uma nova onda, né? Isso que parece estar em curso dentro dos juros com vencimento lá em 2023, sinal marcando fundo. Esta semana nós temos uma alta de 5,66%, de fato aí mostrando bastante força dos comprados dentro deste ativo. Já na curva mais longa, nós podemos falar aí dos juros de 2030, com vencimento em 2030, segue a mesma premissa, né? Ou seja, o mercado também marcando um possível fundo aqui, e nessa semana deixando um candle aí de 1,69, ou seja, nós temos aí, por enquanto, né, uma apreciação maior dos juros, da curva de juros mais curta do que a mais longa, né? Mas de fato, se nós observarmos, o mercado já prevê aí praticamente uma Selic acima dos 6% lá em 2023, né? No mercado norte-americano, que eu vejo como um grande gatilho para esse aumento dos juros, né? Nós temos aí a alta dos juros americanos, né, como um gatilho para o aumento dos juros no mundo, né? Então nós temos aqui o quê? Nós temos o título do Tesouro norte-americano de 10 anos e também seguindo a mesma premissa. O mais relevante aqui que nós temos essa zona de muita resistência aqui que o mercado possivelmente vai sentir. Nós temos aqui o mercado já toca uma vez, deixa esse fundo, né? E aí brigando para tentar romper essa zona aqui. Então nós vemos aí de uma forte apreciação, se nós pegarmos lá desde agosto de 2020 até aqui, foi uma alta de 200% nos juros, né? Então uma alta nada desprezível, né? Então temos este ativo também em uma tendência de alta no momento. Falando em tendência de alta, deixa eu falar com vocês aqui do Bitcoin, como sempre nós falamos, né? Nós vemos aí ainda este ativo lateralizado, né? Eu já venho falando há algum tempo com vocês dessa lateralização aqui, que vai desse range, longo range, né, de 43 mil dólares até lá o topo nos 62 mil dólares. O mercado segue aí lateralizado desde fevereiro de 2021. Deixa eu dar uma olhada com vocês como está o IFR, né? Nós falamos bastante daquela divergência que esse ativo vinha demonstrando. Deixa eu ver como está. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, pessoal, nós temos aqui o IFR de 14 períodos e nós podemos observar que o mercado segue fazendo aí, né, novos fundos, né? Então o mercado segue caindo, né, dentro desse indicador, enquanto nós temos aí uma consolidação dentro do preço. Isso demonstra, por essa visão, por esse indicador, uma fraqueza da tendência, né? Ou seja, o mercado que seguiu dentro de uma sólida tendência aí desde lá de meados de setembro, agora encontra uma forte consolidação, né? E isso demonstra aí esta divergência dentro do IFR, um sinal bem relevante, principalmente para quem opera indicadores, um sinal aí mais vendedor, mas por enquanto nós não temos, né, um sinal claro de venda no gráfico, né? Pelo menos no gráfico nós seguimos aí consolidados. E aí eu vejo também, mesma questão lá do dólar, eu vejo só ponto importante aí de continuidade da tendência se o mercado superar os 64 mil dólares, e aí uma tendência mais longa de baixa caso o mercado perca os 44 mil dólares, né? Sim, temos aí um longo espaço para isso, então esta consolidação gera aí bastante oportunidade, principalmente para quem opera aí sistemas de consolidação, né? Então, do topo até o fundo nós temos aí um espaço de 31%, né?
e do fundo até o topo aqui nós temos um espaço aí de 42%, né? Então, um espaço bem amplo aí para quem busca este tipo de modelo. Deixa eu dar uma olhada com vocês aqui nos índices setoriais. Índices setoriais aqui olhando o IFNC, né? Esta semana tivemos aí balanço dos bancos, principais bancos, né? O mercado precificando aí o balanço deles, né? E nada de muito relevante dentro deste índice. Nós vemos aí o mercado nessa semana fazendo uma alta de 1% abaixo do Ibovespa, né? Seguindo aí uma grande consolidação, o mercado sem ganhar muito momento, né? Nos bancos mais sólidos, nós podemos observar aí, por exemplo, na questão do Itaú, o mercado até eufórico com o balanço que foi divulgado, e nessa semana o mercado fechando aí lateralizado, né? Então, o balanço positivo, ou pelo menos pelas notícias que nós tivemos, um balanço parecia ser positivo, não se refletiu no preço, né? Se nós olharmos, por exemplo, o Banco Bradesco, nós vamos ver a mesma coisa, né? O mercado segue lateralizado também. A própria situação acontece também no Banco do Brasil, né? Mais um ativo também bem lateralizado nesse momento. Então, os principais bancos aí sofrendo aí, pelo menos nesse momento, perdendo aí para o Ibovespa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que me chama a atenção de índices setoriais, índice elétrico não vejo nada nesse momento, pessoal, interessante, tá? Apesar de entendermos que este índice está também de lado, praticamente desde lá de outubro de 2020, ó, mesmo patamar de preços, esse sinal é um sinal interessante, né? O mercado chegou a tentar corrigir aqui, deixa um candlezinho aqui positivo, apesar que esse candle já foi marcado por outras vezes, né? Candle próximo à média de 50 períodos nós vimos aqui também, e o mercado não evoluiu, né? Então, a princípio aí exige mais confirmações aí para acreditar numa possível nova tendência de alta dentro do índice de consumo, tá? Imob sim, Imob teve um sinal relevante essa semana, olha lá, pessoal. Imob que vem sendo o índice mais fraco da bolsa neste momento. Nós tínhamos desenhado essa linha de resistência inclinada e este gigante triângulo, né, que pode ser visto aqui. E nessa semana, olhem esse candle que o mercado vai deixando, né? Nós temos um candle aí, a princípio, de 5,72% de alta, que passa para cima da média de 50 períodos, também para cima da média de 10 períodos, rompe essa linha de resistência, né? Então, a princípio, é um sinal aí bem interessante, né? Principalmente para esse tipo de ativo, né? Então, muita atenção, principalmente aos ativos ligados a este setor, né? Aí vocês perguntam, bom, quais os ativos que poderiam ser impactados por um sinal aí relevante dentro do índice setorial? Vamos dar uma olhada lá no site da B3? Então, pessoal, aqui no Google vocês conseguem colocar como Imob, na verdade, B3. Ele mostra para nós aqui a composição do índice dentro aqui desse link, composição da carteira. Vocês podem observar aí os ativos que compõem o índice. E nós podemos observar que dentro desse índice a maior participação é do setor aí de shoppings, né? Nós temos a BR Malls, né, com a participação de 16%. Nós temos aí a Cyrela, a construtora, com 12%. Nós temos a Multiplan com 11%, então seriam os principais ativos que estão enquadrados dentro deste índice, né? Então vamos dar uma olhada lá no gráfico, rapidamente. Deixa eu olhar aqui com vocês a ação da Cyrela, que nada demais no momento, né? Chama atenção esse candle em cima da média de 50, mas o mercado já fez isso por diversas outras vezes, então não é um setup que vem sendo um grande ponto de compra neste momento em Cyrela. Vamos olhar a Multiplan, Multi3, né? Aqui na Multiplan nós temos já um cenário mais positivo, olha, um candle essa semana de 7,77%, então o mercado aí precificando uma melhora das condições, né? E uma possível retomada, principalmente desse setor que vem sofrendo bastante. Então aqui vale a pena observar principalmente esse rompimento, né? A continuidade deste candle, acionamento desse candle da máxima da semana passada nesta semana, pode ser aí um gatilho interessante dentro deste ativo, né? Indo aqui para o INDX, nós temos ele ainda com uma boa força, né? Uma força bem relevante. Olhem lá, nós temos candle aqui de 2,92%, caracterizando aí praticamente um pullback, ou seja, o mercado rompeu
o topo histórico, corrigiu e agora nós temos aí um pullback. Muita atenção aí no rompimento da máxima deste índice, que está lá colocada nos 27.449 pontos, né? E por último, falar aí do melhor índice setorial do momento da nossa bolsa, que é, sem sombra de dúvidas, o IMAT, né, pessoal? A gente vem falando muito aqui do IMAT já há mais de quase um ano, né? E as pessoas ainda continuam a buscar topo dentro do IMAT. E nessa semana, novamente, o IMAT faz uma alta de 3,20. Então, ou seja, os ativos ligados a este índice continuam muito forte, por mais que as pessoas continuem a buscar topos dentro deste tipo de ativo, o mercado segue precificando com muita força, muito apetite à compra. Os ativos ligados aí ao índice de materiais básicos. Então, muita atenção a todos esses ativos que compõem o IMAT, pessoal, tá? Falando rapidamente com vocês aqui sobre os ativos internacionais, principalmente aqui olhar o EWZ, que segue dentro daquele canal que nós desenhamos já tem algum tempo. Essa semana nós temos uma alta aí de 6,89, ou seja, a soma da depreciação aí do dólar frente ao real, mais a alta do Ibovespa, né? Olhem que alta bacana, né, pessoal? Nós fazia tempo que nós não observávamos, na verdade, um candle tão expressivo como este, né? Olhem lá, nós temos o mercado aí deixando sim uma sinalização bem forte, né? Eu falei na verdade com vocês deste rompimento aqui, o mercado segue aí precificando para cima, né? O EWZ. Se nós observarmos aqui por essa referência do canal, próxima região de topo já está bem próxima aqui, uma região de resistência bem relevante, nos 38,70, mas levando em consideração esse canal, nós poderíamos projetar aí um possível alvo para o EWZ lá nos 49 dólares, né, que é quase lá na máxima de janeiro de 2020, né? Então nós teríamos aí um upside bem bacana, né? Um upside aí de cerca de 25% do ponto atual até lá. E na verdade nessa semana foi uma semana aí de apetite ao risco, né? Nós podemos ver aí o mercado que na semana passada em diversos ativos, né, ligados aí a países como, por exemplo, os países emergentes, nós tivemos sinais aí de baixa, um sinal mais vendedor, e nessa semana nós podemos ver aí o mercado tentando se recuperar, né? Como, por exemplo, aqui no Chile, olha lá, o mercado fez uma queda de quase 7%, nessa semana uma alta aí de 4,33%, né? Então o mercado segue tentando se recuperar. Mesma coisa no México, não, o México que corrigiu 3,85%, nessa semana praticamente nós temos aí um inside bar dentro do ETF ligado lá ao México. Então o mercado segue aí bastante forte, né, pessoal? E aquele sinal que havia sido startado na semana passada, a princípio o mercado não vai dando muita bola, né? Tirando alguns casos específicos, como nós podemos ver aqui no Peru, que nós vemos este candle de praticamente 11% de queda. Nessa semana nós temos um candle de retomada de 4,22%, mas não desfaz aquele cenário mais baixista, né? O que, de fato, me chama a atenção essa semana é o possível rompimento do topo histórico no INDA, que é o ETF aí que replica os ativos ligados ao mercado indiano. Apesar de toda a situação que nós temos naquele país nesse momento, é uma situação bem triste, bem preocupante, né? Nós vemos aí que o mercado segue precificando para cima, né, os ativos ligados àquele país. Nós podemos ver a mesma coisa acontecendo em qual era o outro país que estava bem bacana, um sinal bem altista. Aqui, ó, nós podemos ver aqui na Alemanha, o mercado testando praticamente o topo máxima de janeiro de 2018, né, que é bem próximo aí do topo histórico deste ETF, né? Então, seguimos aí com o mercado bem forte, comprador em diversos países, né? Eu queria falar com vocês, antes de falarmos dos ativos, vamos comentar aqui do EEM, que é o índice aí, o ETF ligado a mercados emergentes, que segue aí consolidado, né? Após romper o seu topo histórico, o mercado não ganha momento, né? Nós temos aí este ativo já há algumas semanas testando essa região aqui que foi topo e agora se torna um fundo, né? Rompido, uma região importante aí de suporte nesse momento, o mercado segue testando. Índice de commodities, eu observo sempre aqui pelo GSG, né?
E nós temos nesse momento mais um sinal altista. Nós temos uma alta essa semana de 3,05%. De fato, como nós falamos nas últimas semanas, o mercado segue buscando o quê? Segue buscando lá a máxima dos 16,68, né? Cenário bem positivo, cenário bem comprador para quase todo tipo de commodity no mundo, né? Então, aquele call que nós temos falado bastante aqui segue aí inalterado no momento. Nós podemos falar aí do ouro, os metais preciosos como ouro e prata também começam a se mover, né? Então, olhem lá, o ouro que vinha aí sofrendo, né, abaixo da média de 50 períodos. Eu até chamei a atenção de vocês aqui, né, para essa zona de suporte, e o mercado respeitou essa zona e agora testa a média de 50 novamente. De fato, nós temos aqui um pivô de alta nascendo, né, após toda essa correção que veio lá de agosto de 2020 até o momento atual, né? Então, parece sim que o mercado começa a encerrar esse ciclo de correção dentro do ouro para um novo grande ciclo. Será, pessoal? Será que nós vamos ter isso? Nós observamos que o último ciclo de alta do ouro, nós saímos lá do ponto de 111 dólares dentro desse ETF aqui para bater lá os 191 dólares, né? Então uma alta aí de 68%, ou na verdade 70% até o topo, né? E agora nós observamos uma correção de cerca de 18% e agora o mercado segue aí desenhando uma possível nova perna de impulso, né? Se nós olharmos aí no gráfico mensal, nós podemos ver mais claramente isso, né? Ou seja, toda essa perna de correção e agora o mercado possivelmente marcando o fundo aqui e desenhando aí um novo ciclo de expansão dentro do ouro. Na prata, olhando no gráfico mensal, o cenário segue mais consolidado, né? Nós podemos pegar essa zona de suporte com uma zona de resistência aqui, um cenário mais consolidado aí da prata, né? Mas nós temos aí um upside bem interessante, né? Nós podemos cravar aí um possível alvo nos 41 dólares dentro do SLV, então também é um cenário bem positivo para a prata, né? Mas por enquanto eu sigo pacientemente esperando aí o mercado se decidir para onde vai, né? Um cenário mais enrolado aí dentro da prata. Bom, vamos observar os ativos. Essa semana não temos muita coisa, grandes destaques, né? Eu vou até começar aqui falando com vocês dos ativos que eu tenho como destaque para a semana que vem, né? Então, o que eu estou de olho para a próxima semana, pessoal? E, na verdade, eu quero até tocar no assunto que eu citei lá no começo do vídeo, que é uma situação que me deixa com uma pulga atrás da orelha neste momento, né? Então, vamos começar por esse ponto, então. Pessoal, o que nós vemos neste momento? E é um sinal aí que normalmente não é muito tranquilo, né? Nós estamos observando o mercado puxando muito forte as ações ligadas aí a empresas de terceira linha, né, como nós podemos falar, ou popularmente conhecidas no mercado como os micos, né, que são aquelas empresas com baixo valor nominal, muitas vezes, né, o baixo valor preço, né, que você paga pela ação, pela cota daquela empresa, empresas que vêm numa longa depreciação e também empresas com baixo volume, né. Geralmente essas são consideradas aí os micos. Normalmente nós temos sim casos em que há uma construção de um turnaround, né, um movimento de transformação daquela empresa, né, e essas empresas conseguem sair de um momento de quase falência para uma retomada. Sim, isso é possível. Só que existem duas coisas bem distintas que acontecem e que nesse momento começam a aparecer. Normalmente nós temos aí sim casos em que as empresas estão em um período de transformação e nós vemos uma valorização bem expressiva desses ativos, mas isso acontece em cases específicos, né? E nesse momento, pessoal, nós vemos o mercado puxando praticamente quase todas exagero, mas nós vemos aí muitas empresas consideradas de terceira linha subindo muito forte, né? Com variações de 100% em uma semana, 200% em uma semana, e quase que assim 10, 20 ações em um mês subindo isso. Então isso não é tão saudável, né? E demonstra um ciclo, já falando novamente de ciclo, um ciclo de muita euforia e de um possível topo de mercado, né? Quando as pessoas compram qualquer coisa, né? Não importa fundamentos, não importa nada, uma ação baratinha, põe lá o dinheiro e vamos ver o que dá, né? Então, nós vimos isso acontecer antes do crash do ano passado, nós também vimos isso em 2008, né? Foram períodos aí que nós observamos
esta história se repetindo. Então, pelo menos um sinal de alerta, né? Precisa ser dado nesse momento. Como, por exemplo, no meu sistema aqui de análise, algumas empresas começaram a aparecer, como, por exemplo, aí nós podemos falar aí da JB Duarte, né? Uma empresa que, graficamente falando, o seu topo em 2015 foi nos R$ 298, e nós vemos aí a empresa com uma forte valorização. E de fato, nós vemos aí um aumento do volume, né? Então, se eu colocar aqui o OBV para vocês, olhem como é gritante, né, a acumulação de volume dentro dessa empresa. E aí nós temos o sinal também do preço sendo dado, né? Ou seja, a cotação aí saindo lá, o ativo saindo do R$ 1,18, né? E batendo lá R$ 13,40, ou seja, em poucas semanas, uma valorização de 170%, né? Por exemplo, a outra aqui, que é a Triunfo Participações, né? Um outro ativo também de terceira linha, né? Nós podemos observar que esse ativo, a máxima dele foi em R$ 10 lá em 2013. O mercado chegou a precificar essa ação a 70 centavos. E nós vemos também aí uma forte movimentação desse ativo, confirmada também pelo OBV, né? Então olhem aqui como está a acumulação desse ativo no momento, né? Outra que também apareceu no meu modelo aqui, essa empresa que eu nunca tinha visto, né? Que é ATMAS, né? Acho que é isso, pelo ticker ATMP3, né? Uma empresa que desde quando começou a ser negociado o preço era de R$ 149, né? Deve ter tido aí vários ajustes de preço ao longo desse período, né? E a ação foi caindo, chegou a bater lá os 2,25. Nós vemos aí o ativo, desde esse ponto de fundo até o momento, subindo 300%, né? Também com a característica aí de muita acumulação, então muita gente encarteirando esta ação. E outra que foi mais recentemente também uma explosão no preço foi a própria Lupatec, né? A Lupatec, que se nós observarmos desde lá do seu topo, em bizarros R$ 1.000, né? Claro que também aqui o preço ajustado, né? E nós vimos aí o ativo bater aí R$ 1, né? E agora, dentro dessas últimas semanas, nós vimos aí uma valorização de cerca de 900%, né? Então, ou seja, pessoal, notem como um movimento meio sincronizado, né? Várias empresas, porque até há pouco tempo ninguém tinha escutado falar, né? Começam a fazer movimentos absurdos de alta, né? Então, isso pode ser um sinal aí de alerta, tá? Claro que nós vemos aí sinais como, por exemplo, nós podemos falar até da própria Eternit, que também era uma empresa, ou continua sendo ainda, porque está em recuperação judicial, né? Uma empresa aí também de terceira linha que estava nas mínimas, né? E nós observamos essa movimentação, né? Uma forte alta, preço que saiu lá de R$ 1 e batendo aí os R$ 25, né? Então, possivelmente também as pessoas buscando esse tipo de ação, esse tipo de oportunidade no mercado. Eu não acho de todo errado, eu não acho absurdo buscar esse tipo de trade, né? Possivelmente, uma operação como essa, e talvez o ativo, como por exemplo aqui a JB Duarte, uma ação que você pode comprar a R$ 3 num trade e ela buscar, sei lá, o último topo que está lá nos R$ 100, você tem um poder de multiplicação muito alto. Só que são ações aí que deve o indivíduo tomar muito mais cuidado com o que está fazendo, ter um stop muito bem calculado e uma posição muito pequena, né? Porque até mesmo pelo stop, nós vimos no ano passado a própria Domo, né? Que foi um exemplo clássico disso, né? Nós tínhamos ações aí da Domo que vinham também no mesmo cenário, lá, uma queda absurda de preço. E aí aqui, né? Lá no ponto que o mercado passou para cima da média, nós vimos um ativo que saiu dos 50 centavos bater aí 1,52, né? Então, era uma forte alta naquele momento, né? E aí depois o mercado simplesmente acionou venda novamente e aí caiu 43%, né? Então, muita atenção com esse tipo de ativo, pessoal. Muita atenção mesmo, tá? Controle muito bem a exposição ao risco dentro desse tipo de empresa, tá? No momento, eu só trouxe elas aqui como observação, nós não temos aqui nada a ser feito dentro desses ativos. Talvez aqui uma posição especulativa em JB Duarte, né? Ativo que chegou a romper a máxima dos 3,43, né? E voltou, né? Então, quem sabe aqui o mercado voltando a ser precificado acima desse ponto geraria uma possível entrada, né? Teria que observar o gráfico diário para isso. O gráfico diário é bem esquisito desse ativo, para não falar outra coisa, né? Mas aqui geraria talvez uma exposição
pequena, né, buscando uma operação aí talvez busca lá dos R$ 120, quem sabe, né? Talvez uma posição aí buscando esse alvo. Seria algo difícil, mas esse tipo de ativo a gente nunca sabe até onde vai, né? Falando nisso, por que eu falo isso? Nessa semana... eu já ia me perdendo, deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, então, aviso feito a esse tipo de ativo, eu quero falar com vocês do que me chama a atenção nesta semana. Então, vamos lá falar aqui de positivo, tá aqui a máxima, né, do topo anterior, positivo 2 semanas de correção. Aqui nós temos sinais bem clássicos para um position, né? 2 semanas de queda, mercado consolidado. Eu observo aí possível rompimento dos R$ 12 em positivo, né? Que também é a máxima aqui do topo de dezembro de 2019. Braskem dentro do segmento de commodities, né? Nós temos aí esse ativo que vem numa fortíssima valorização, né? Se nós pegarmos desde o crash para cá, o ativo aí que multiplicou já por várias vezes, uma alta de 300% do ano passado para cá, então uma fortíssima apreciação. O que me incomoda em Braskem é isso daqui, nós temos topo, que nada mais, nada menos é o topo histórico do ativo, né? Na zona aí dos R$ 60, então nós temos aí uma proximidade do topo histórico, né? Então gera um certo desconforto uma possível compra de Braskem nesse momento, né? Então eu optaria em deixar passar e esperar um pullback dentro desse ativo. Aqui nós temos a Eletromidia, eu falei com vocês de Eletromidia semana passada, é um ativo que vem puxando bem, o mercado desenhou uma alta de 44% em poucas semanas, corrige nessa semana, então é um possível ativo para compra na próxima semana. Aqui nós temos um BDR, que é a Mosaic, né? Uma empresa norte-americana, e nós temos ela aqui consolidada já há algumas semanas, né? De fato, se nós observarmos no mercado Mosaic, né? Nós observarmos no ativo original, vocês vão ver que o mercado ameaça romper a máxima lá de novembro de 2018, né? E observando também para trás, nós temos aí também um possível upside dentro desse ativo, né? Então, um ativo que vale a pena observar, é uma empresa, um papel aí que faz boas tendências, né? Então, se nós observarmos aí no passado, nós vamos ver aí um ativo fazendo fortes tendências, né? E possivelmente isso pode estar sendo desenhado nesse momento. Então, é um ativo que me chama a atenção, tá? Então, basicamente, são esses 4 ativos aqui os principais para esta semana. Alguns dos ativos que eu comentei semana passada não foram acionados, como por exemplo a Localweb, né? A Localweb que vinha num cenário bem positivo, o mercado essa semana desconstruiu tudo, queda de 13%, então por enquanto sai daqui da lista. Um ativo que eu até pensei em colocar um start de compra aqui, só que o mercado abriu guepado na semana, né? E eu não consegui pegar, foi a Cash, né? Melius, que eu fiz uma posição aqui, acabei saindo, né? E o mercado agora rompe o topo histórico, né? Bem positivo esse ativo. As pessoas precificando esse ativo como possível banco no momento, né? Então, trazendo aí talvez uma possibilidade de uma apreciação, né? Um vislumbre de um valor maior para essa empresa, que até pouco tempo atrás era só uma empresa de cashback, né? Então a empresa vai buscando opcionalidades dentro da sua execução. Isso o mercado começa a precificar com bastante entusiasmo aí a Cash 3, né? Aqui eu tinha falado da RRR-P3, né? Que também não vai para canto nenhum. Esta semana não rompe e faz mais uma semana de 7% de queda, então mais um que sai aqui da lista. Eu acho bem interessante, pessoal, a HGTX, né? Então aqui o grande problema dela é a proximidade também com esse topo, que é o seu topo histórico. Então, topo histórico acho que não, né? Deixa eu ver aqui, vamos voltar no passado e ver onde está. Sim, ó, essa zona aqui é uma zona importantíssima, né? Extremamente importante, que nós devemos ter batalhões e batalhões de vendidos entrando no papel, pessoas aí buscando venda a todo custo dentro de Hering, né? E aí talvez me deixe um pouco desconfortável para uma posição. O que chama bastante a atenção é que no OBV, se nós pegarmos a acumulação desse ativo, ela já foi, né? Então nós observamos aqui uma apreciação do ativo, uma forte acumulação, então as pessoas acreditando no possível rompimento
de Ering, né? Então vale a pena observar. O problema maior é que esta zona aqui deixa bem desconfortável. Eu esperaria um possível rompimento para um pullback dentro de Ering. Prio segue consolidada, né? Então também é um ativo aí que segue destaque, mas segue diminuindo a sua vol. Temos que esperar alguma definição desse ativo. O próprio Embraer, né, que nós também falamos bastante aqui, para mim, o grande ponto de compra de Embraer foi aqui, né? Nós falamos aqui no canal e eu não comprei Embraer nesse ponto, né? E o mercado segue aí buscando lá a zona dos R$ 20 em Embraer. Aqui nós falamos também de Peman, né? Peman nada demais, aqui muito volátil no momento. Outro ponto que eu me arrependo bastante é da própria fertilizante Seringer, né? Que era um ponto plausível de compra aqui, não fiz a compra por causa do stop. Aí um ponto que também segue aí de orientação para vocês, né, pessoal? A gente pensa em stops e a gente fala, mas esse stop é um stop caro, né? Olhem lá, 28%, 27% de stop, né? E aí nós vemos que o papel rompe e aí já tem aí praticamente uma alta de 90%, ou seja, pagando aí 3 vezes esse stop, né, em pouquíssimas semanas. Então, quando um ativo está forte, quando nós temos uma movimentação como esta, talvez aí um ponto de stop, mesmo que seja um stop caro, é melhor pagar do que deixar o ativo ir embora, como foi aqui neste caso aí de fertilizantes Heringer, né? Outro ativo que vai também indo embora, sem dar maiores chances de compra, é a GPC, GPCP, né, 3, também nesse momento nada de ser feito. A Springs, também outro case muito bacana, mas também sem oportunidade nesse momento para compras. Aqui a Tesa é um ativo de baixa liquidez. Eu não gosto de Tesa por esta divergência que nós estamos vendo aqui no OBV, tá? Mas é um ativo que vai performando bem, né? Nós podemos ver aqui que segue deste fundo até o topo com alta de 300%. Se nós pegarmos do último topo rompido até agora, uma alta de 96%, né? Um ativo extremamente de baixa liquidez. Também é outro ativo aí por uma posição mais curta, uma posição menor de quem tem um capital maior. Então não dá para montar uma posição tão grande assim dentro desse ativo aqui, mas segue uma tendência bem bacana, né? Então, pessoal, acho que é isso. Deixa eu falar com vocês rapidamente aqui dos ativos em carteira, principalmente do que eu fiz essa semana, tá? Montei posições, na verdade, montei uma posição, né, em Freeport. Freeport eu já vinha falando bastante com vocês aqui desse ativo. Ativo aí, uma ação canadense, né? E uma ação que vem aí numa tendência muito sólida, né? Aqui deixa eu pegar a ação mesmo, a original, que fica mais fácil da gente observar ela. Olhem lá que forte tendência, uma ação saindo aí dos $5, batendo lá os $43 já, né? Passando essa zona importante aqui de resistência e abrindo espaço agora para a busca do próximo topo, só lá nos $60, né? Então nós vemos aí uma fortíssima tendência dentro de Freeport, foi a ação que eu encarterei essa semana. Fiz o stop em Enalta, né? Enalta que não foi para canto algum, estopado no stop ajustado em Enalta. E é isso, né? Foram essas duas posições. Teve também uma venda que eu fiz, uma venda em Banco do Brasil. Banco do Brasil que chegou, acionou meu ponto de venda e voltou, né? Voltou, quase estopou essa semana. Fica próxima aí ao stop, né? Então, de novo, novamente falando com vocês, as vendas esse ano não estão fluindo nada, né? Então, muita atenção com quem quer operar short no mercado. Está bem difícil, né? Como grande destaque, uma ação aí, de novo, aqueles micos, né? Olha lá, eu montei posição na Tecnos e Tecnos aí essa semana subindo 27%, também uma posição pequena, né? Vamos ver aí até onde o mercado vai com essa empresa. Também naquela minha visão que tudo o mercado vai apreciando, né? As ações de terceira, quarta linha, aí o mercado vai vindo com um apetite muito forte, né? Então, dando esse tipo de movimentação. Nós vimos aí na própria Inepar, né? Olha lá, Inepar também, que após a compra vai performando muito bem, mas também é outra ação que exige um pouco mais de cautela e cuidado. Outro case que me chama a atenção esta semana é a própria Kepler, né, pessoal? Kepler, a gente vem falando bastante de Kepler aqui. Kepler rompeu e, como esperado, como eu havia previsto, né, não dando chances aí para novas entradas, né? No pullback, o famoso pullback,
até o momento não acontece em Kepler. Eu acredito que pode ser que isso não aconteça, tá? Não duvido nada se Kepler aí dá uma esticada de mais uns 20, 30% desse ponto atual até uma possível nova correção, tá? É isso. Para terminar, vamos falar do meu case mais complicado nesse momento, que é a segunda ação que eu tenho mais valor em carteira neste momento, que é a Magazine Luiza. Perdeu espaço aí para a Eternit, né? Quem diria, né? Eternit sendo a principal ação da minha carteira nesse momento, principalmente por causa de toda essa valorização que nós vimos da compra até aqui, né? E aqui vamos lá então falar de Magazine Luiza. Pessoal, Magazine Luiza, eu vejo ainda bastante força para esse ativo, uma empresa com muita qualidade, exposta aí a todos os gatilhos que podem aí destravar muito valor para o futuro, exposta a um crescimento que nós vamos ver aí por muitos e muitos anos, empresa que vem aí com muita qualidade, com crescimento exponencial em frente aos seus concorrentes, mas o mercado segue precificando bem mal, né, esse ativo, segue aí com uma força vendedora muito relevante. Eu, sinceramente, acreditava que este ponto de fundo que nós vimos aqui em março seria o último ponto, né? O ponto derradeiro aí para uma possível nova tendência de alta do ativo, e não foi isso que aconteceu, né? O mercado volta a testar esta região, inclusive pegando o stop de todo mundo que estava ancorado aqui, ó, abaixo dessa mínima, né? O mercado foi lá, estopou e por enquanto voltou, né? Mas, este ponto se perdido pelo mercado pode significar aí uma queda muito mais forte desse ativo. Me lembra muito caso de Cielo, né? Própria Cielo, se nós voltarmos no passado, olha lá, depois de uma forte alta, o mercado vinha ali brigando com essa zona de suporte dos R$16, né? Por uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até que o mercado perde essa zona e aí faz uma baixa aí memorável, né? Uma queda aí de nada mais, nada menos daquele ponto até o fundo de 80%, né? Mesmo assim, nós vimos o mesmo cenário em CVC, né? Olha lá, CVC, o mercado também, após uma fortíssima alta, o mercado ficou ali brigando com aquela zona dos R$36, R$37, quando perdeu, o mercado simplesmente desabou, né? Uma queda aí de 85% até o fundo, né? Então eu não duvido, né, alguma coisa de amplitude não igual, né? Mas uma amplitude forte de venda acontecer aí com o Magazine Luiza, principalmente se o mercado chegar a perder essa zona. Essa semana tem balanço, então vamos ver aí como o mercado se comporta dentro deste ativo, né? Eu sigo aí, por pior que isso possa ser dito, mas sigo indisciplinado desse ativo. O meu stop era para ser ativado nos R$21,50. Eu estou pagando para ver, acreditando ainda numa possível retomada deste ativo, mas, sinceramente, aqui abaixo dos R$19,30, R$19,40 é uma zona bem preocupante para este ativo. Bom, pessoal, acho que deu para falar um pouco aí dos ativos, deu para explanar um pouco com vocês aí a minha visão. Eu espero que vocês tenham gostado, ficou um vídeo longo, eu queria fazer um vídeo de 20 minutos hoje, ficou de 50. Mas tudo bem, deu para falar o que eu queria, acho que deu para trazer aí insights, novidades para vocês. Não se esqueçam novamente de seguir o canal, vem muita coisa boa por aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um forte abraço para todos vocês.